por nós, por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Aqueles que creem estão dentro de Cristo. Então, entender isso é entender o cerne da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela mostra de Gênesis, Apocalipse, a relação de Deus com o homem. E essa relação é muito mais do que história. É uma relação que demonstra aquilo que Deus fez desde a criação, aquilo que Deus está fazendo agora por cada um de nós e aquilo que ainda vai ser feito na humanidade. Então, entender isso é entender a Bíblia, uma síntese. É entender a palavra de Deus, uma síntese daquilo que é a expressão de Deus revelada ao homem para o seu entendimento, a fim de que o homem demonstre uma vida de arrependimento pelo pecado, gratidão pela justiça e alegria, esperança pela vida eterna, pelo livramento do juízo vindouro que virá sobre aqueles que não creem. Irmãos, a Bíblia foi escrita para isso. Revelar Deus ao homem, o seu plano, e mais do que isso, aquilo que Deus quer que nós possamos entender e conhecer da pessoa de Deus. Muito bem. Entendido isso, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa relação do pecado com o homem. Como que a partir de Adão e Eva, a humanidade se relacionou com Deus e com o pecado. O homem ele pode ser um ser iluminado intelectualmente. Mas a partir do momento que ele é herdeiro do pecado, a partir do momento que o pecado é algo que vive, presente na vida, e o seu espírito está mortificado, ele não mais tem condição de ter plena comunhão com Deus. E o que a gente vê é isso. Pessoas inteligentes, intelectuais, né? Filósofos, pessoas inteligentíssimas. Na maioria das vezes, na maioria, a sabedoria humana afasta o homem de Deus. Não é uma regra. Mas muitas vezes a gente vê isso. Por que será? Por que será que a relação que Deus quer com o homem, ela vai além daquilo que o homem pode produzir? Porque a relação que Deus quer com o homem não é uma relação de sabedoria, de conhecimento, mas é uma relação de intimidade, amor, graça. Isso é o que o pecado não oferece. A palavra de Deus diz que o pecado faz o quê? Separação entre Deus e o homem. Baseado nisso, vamos começar no comecinho. Gênesis capítulo 6. Prepara aí, Bia, que você vai digitar bastante texto para a gente. Não precisa nem ficar espantado, gente. Tudo isso está na Bíblia. Todos esses versículos que nós vamos dizer aqui estão na Bíblia, justamente para mostrar de fato de verdade quem nós somos. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, nós vamos começar lá desde o comecinho, né? O que a Bíblia fala com relação ao homem caído. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gente, nós estamos onde aqui? Quem pode dizer para mim aqui? Que parte aqui da Bíblia que nós estamos? Que época? Antes do dilúvio, Gênesis, capítulo 6. Né? Olha só, rapidinho, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal. O quê?
algum? Poucos? Mais ou menos? Como é que é? Todo o desígnio do seu coração. Essa palavra aqui me chamou a atenção, né? Todo o desígnio do coração. O que significa desígnio? Todo caminho, toda a busca do homem. Ela é o quê? Uma. E Deus viu, né, aqui, que a maldade do homem, que o homem era assim. Tanto é que logo depois ele providencia o quê? O dilúvio. Mas diz a palavra de Deus que Noé, né, achou graça diante de Deus, que ele era um homem justo diante de Deus. Fale um pouquinho, por favor, verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. A palavra arrependeu aqui, irmãos, tem um sentimento de decepção. Deus não sabia que o homem... Será que Deus já sabia que o homem iria pecar? Tranquilo. Né? Tranquilo. Já, né? Por isso que ele colocou lá a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal lá no meio, senão não precisava, não é verdade? Deus sabia que o homem ia pecar. Deus se entristeceu. Não porque o homem se tornou pecador, porque isso Deus já sabia. Mas Deus se entristeceu primeiro pela desobediência, pela incredulidade. E sobretudo porque os desígnios dos homens estavam sempre longe de Deus. Essa decepção foi tamanha, a ponto de Deus olhar para a humanidade caída e pensar em destruir ela totalmente. Mas a misericórdia de Deus foi maior, a sua graça, a sua bondade. E Deus achou graça em Noé. Vamos caminhar mais um pouquinho. Profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O profeta Jeremias diz que todos nós, inclusive ele está incluindo ele, né? Profeta de Deus, todos nós somos como o... Quem, gente? Quem que é o imundo? Leproso. Hã? A ideia de leproso. Não é ideia. Aqui a ideia, o profeta Jeremias fala que o profeta era a ideia de rejeitado. Né? Todos nós somos como imundo, em todas as nossas justiças. Que justiças? Aquilo que o homem acha que é de fato, de verdade, importante, bom, reto. Ele compara isso, todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não sabe, né, era o pano que a mulher usava para conter a menstruação. Então, tudo aquilo que o homem acha que é bom, que é justo, serve para ser jogado no lixo. É sujo. Todos nós buscamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Essa é a condição do homem. Essa é a condição de todo homem caído. Profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Coração de quem? Do homem. Qual que é o nosso coração? Enganoso. E aqui quero abrir um parênteses. Né? As pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, as pessoas, né, do mundo e tal, medem o seu caráter, a sua bondade, pelos seus sentimentos. Não é assim? Ah, mas fulano, ele tem um sentimento tão bom, ele tem um coração tão bom. Ele tem um coração bondoso, ele é generoso. Ele é uma pessoa que gosta de fazer o bem. Gente, isso é ótimo. O problema é que a Bíblia fala que todo sentimento humano, tudo aquilo que brota do nosso coração, é o quê? Desesperadamente corrupto. É corrupto. Porque por melhor que seja o sentimento humano, por mais que a gente tenha um sentimento bom, sempre existe algo que está nos conduzindo para o mal. Caridade, por exemplo. É um sentimento bom? É, não é? Caridade é um ótimo sentimento. O problema é que geralmente ele vem acompanhado de um outro sentimento junto com ele. Por exemplo, interesse, vaidade. Né? Então, o que o profeta aqui está querendo mostrar para nós? Que todo sentimento humano, por melhor que ele seja, ele é humano, é do homem. E esse sentimento do homem, ele é sempre carregado de algum vício. E nós precisamos entender isso. Que essa é a condição de todo homem oriundo do pecado. Por melhor que ele pareça ser, por melhor que sejam as suas intenções, por mais que ele pareça ser alguém bom, ele é pecador. E mais do que isso, o sentimento do coração é desesperadamente corrupto. E o coração é o quê? Enganoso. Porque é um coração do homem. É um coração que tem sentimento humano. Não os sentimentos oriundos do quê? De alguém que nasceu de novo. E tem agora um espírito vivificado. Nós estudamos aqui o quê? O fruto do Espírito. Somente alguém que nasceu de novo é capaz de produzir esses frutos. Romanos, capítulo 3, verso 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não existe ninguém melhor que ninguém. Nem judeu, nem grego, todos estão debaixo do pecado. 10. Nós vamos até o 18, tá, Bíblia? Como está escrito, não há justo, não há um sequer. Todos estão na mesma condição, pecadores. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Por quê? Quem já parou para refletir sobre isso aqui? Você pode imaginar assim, não, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. A ideia aqui, irmãos, é de que quem busca o homem é Deus. Nós, o pecado, faz separação entre Deus e o homem. Isso, de maneira clara, deixa o homem natural inacessível diante de Deus. É necessário que Deus, na sua infinita misericórdia, se revele ao homem. Não há quem entenda, não há um justo sequer, não há nada de bom que o homem possa fazer que seja agradável a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12.
Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. O que eu acabei de falar para vocês aqui? Será que não tem ninguém nesse mundo que não conhece Jesus, que seja capaz de fazer algo bom? Vou mudar a pergunta, talvez vocês não entenderam. Será que alguém que esteja fora, que não seja cristão, que não conhece a Deus, ela é capaz de fazer alguma obra assim, boa? Não é? Não há quem faça o bem. Por quê? Porque todo bem feito longe de Deus, ele é para a glória do homem, ele não é para a glória de Deus. Por isso que está escrito aqui, ó. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque todo bem que o homem é capaz de fazer, longe de Deus, ou para, que não seja para a glória de Deus, é carregada de algum vício, de algum pecado. Porque esse é um homem caído. Por melhor que seja a ação, a atitude que ela faz, ela sempre vem carregada de algum mal. Não é assim, gente? E olha que não é só para quem não tem Cristo, viu? Tem um monte de crente também que ainda carrega essa bagagem. Ainda não se livrou totalmente disso. Então, para a gente entender basicamente isso. Essa é a condição do homem sem Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus olhos. 14. A boca eles têm a cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. 19. Vai estar 18. Irmãos, 9, 18. Esse texto de Romanos mostra a condição nossa humana. E por que nós temos essa condição? Puxa vida, mas será que todo mundo é assim? Por que o homem é assim? Não, tem uns melhor que o outro. Tem uns que não matam, tem uns que não roubam, tem uns que não falam mal dos outros. Nossa, mas como é que eu vou comparar esse fulano aqui com o outro ali, que é estuprador, assassino, isso? A condição da queda do homem, por isso que eu falei no começo, nós falamos da queda, né? O que significou a queda? A queda significou a separação de Deus do homem. A partir daí, todos, não há nenhum justo, não há ninguém que possa fazer o bem. E esse bem que nós estamos falando é um bem que agrada a Deus. Então, mas puxa vida, tem diferença, né? Lógico que tem. Tem diferença do tamanho do pecado, não do tamanho do bem. Porque quanto maior o pecado, maior a consequência. Mas todo pecador recebe a consequência do seu pecado. Todo. Eu sou menos pecador que fulano, já está pecando. Porque a Bíblia fala que quem fala que não tem pecado se faz o quê? Mentiroso. Já está pecando porque já está achando melhor que o outro. Já está. Está vendo? Esse é o sentimento do homem. Qualquer sentimento que o homem produza longe de Deus, da vontade de Deus, é pecado. E esses textos demonstram isso, a natureza humana do homem sem Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí você fala assim, puxa vida, mas você precisa se converter. Aí a pessoa fala, mas converter de quê? Está tudo certinho. Eu não mato, não roubo, não é isso que eu falo. Você já foi evangelizar alguém, a pessoa fala assim, não, você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não é para quê? Eu não preciso disso. Olha, eu sou bom, sou honesto, não mato, não roubo, tenho me pedindo que estou tranquilo. Na ótica do mundo, ele está, como é que ele está? Está acima da média, não está? Está bem, não está? Pessoa honesta, né? Nunca fez mal para os outros, tá? Na escala do mundo aqui, como é que ele está? Ele está lá, está bem. Mas na escala de Deus, como que está? Está lá embaixo. Trapo de imundícia. Pecador. Por que, gente? Porque ele herdou o pecado. O pecado nasceu com ele. E a condição do homem sem Cristo é pecador. E essa é uma condição que, infelizmente, toda a humanidade herdou. E aí você vai ser injusto, né? Puxa vida. Injusto por quê? O que de bom você pode oferecer para Deus a ponto de você ser merecedor da vida eterna, por exemplo? O homem pode produzir algo suficiente para fazer isso? Não. Então, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, pelo perdão dos nossos pecados, que são inerentes a nós de qualquer maneira, porque são sentimentos humanos aqui que foi produzido dentro do coração caído, o que seríamos de nós? Vamos caminhar um pouquinho. Até aqui, essa é uma condição natural do homem. Agora, a coisa pode piorar. Por que ela pode piorar? Porque existe ainda um agente externo. 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Tem mais um probleminha aqui. Além do homem ser pecador, além de ele ter dado essa natureza caída, além do seu coração ser enganoso, além dos seus atos, das suas atitudes, por melhores que elas pareçam, estão longe daquilo que é a vontade de Deus, tem mais um probleminha aqui. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Que entendimento? Que tipo de entendimento? E esse entendimento aqui, irmãos, que é o entendimento que eu gostaria que nós tivéssemos, que nós entendêssemos de fato a verdade. Quando você vai falar para alguém que você precisa ser salvo, a pessoa precisa entender do que ela precisa ser salva. Você precisa da salvação. Se você perguntar, gente, quem quer ir para o céu? Qualquer um vai falar para você que quer ir para o céu. Agora, para ir para o céu existe um caminho. Por que existe o céu? Quem já ouviu falar assim, nossa, mas negócio de céu não existe, não, o céu é aqui mesmo. Já ouviu isso aí? Não. Eu já ouvi muitas vezes, a pessoa fala, não, faz. Céu e inferno é tudo aqui. O que você faz de ruim, você paga aqui mesmo, o que você tiver direito de receber de bom é aqui mesmo. Esse tipo de gente aqui, ó, não tem o quê? Entendimento. Entendimento de quê? Que ele é pecador, que o homem está longe de Deus, longe da vontade de Deus, e ele precisa
ser ligado novamente a Deus. Então, quando a gente fala de salvação, gente, quando a gente vai falar de salvação, por isso que eu quis trazer esse tema aqui, pecado, justiça e juízo. A pessoa precisa ser convencida desses 3 pontos. Primeiro de todos, que ele é pecador. E por ser pecador, nós precisamos da salvação. E o que essa salvação nos proporciona? A vida eterna no céu, por consequência. Qual que é o papel de Satanás? Esse aqui, ó. Cegar o entendimento dos incrédulos. O que é cegar o entendimento? A pessoa não vê. Ela acha que não precisa. Por que às vezes é difícil para a gente pregar o Evangelho para as pessoas que têm uma vida boa, tranquila, sossegada? Por quê? Por que a Europa hoje é materialista? Simplesmente porque eles acham que não precisam de Deus. E as pessoas que não acham que precisam de Deus, elas vão viver a vida. Não preciso disso. Mas elas não entenderam ainda quem de fato, de verdade, elas são. Caídas, filhos da ira, filhos de Satanás, trapo de imundícia, coração enganoso, obras más diante de Deus. E enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão levar e vão caminhando uma vida tranquila, a passos largos para o inferno. Ah, mas eu não preciso falar de Jesus para aquela pessoa, a vida dela é tão tranquila, parece que ela nem tem problema. Essa vida realmente pode ser que ela não tenha problema, mas vai ter um problemão lá na frente. Por quê? Porque o entendimento está cegado, gente. Que tipo de entendimento? Um entendimento que demonstra quem nós somos sem Cristo. E por que nós precisamos de Cristo. E do que essa salvação vai nos livrar. Se as pessoas tivessem noção do que é a tribulação, Davi está dando aula lá em Jesuânia, já deu aula aqui. Se as pessoas tivessem noção do que é o Apocalipse, elas não iam ter essa tranquilidade, essa paz, tudo certinho. Não. O problema é que, infelizmente, as igrejas hoje, elas querem apresentar apenas a Bíblia na sua parcialidade, naquilo que agrada o homem. E não confrontam, não desafiam o entendimento humano, a ponto de confrontar ele e trazer entendimento daquilo de fato, de verdade, que ele precisa ser convencido. E mais do que ser convencido, a ponto de desafiar as pessoas a ter coragem e ousadia e apresentar isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Porque se nós não somos desafiados a isso, nós estamos vivendo um mundo de conformismo. E olhando as pessoas que nós conhecemos e as pessoas que nós amamos, indo a passos largos, com uma vida ótima, maravilhosa, para onde? Para o inferno. Reconhecer que nós somos pecadores é reconhecer que nós não somos melhores que ninguém. Mas que na condição de agora, de não mais cegados, libertos, livres pela palavra de Deus, nós somos chamados a transformar a vida daqueles que ainda não conhecem. Por isso que Jesus nos chamou para ser o quê, gente? Sal da terra e luz do mundo. Ou é para nós ficar na mesma condiçãozinha aqui? Eu vim aqui, o pastor Davi me discipulou. Agora, glória a Deus. Estou salvo. É isso mesmo que Deus quer para a sua vida? Só isso. Mais nada. Com certeza. Esse é o propósito. E o nosso inimigo está aí, querendo cegar o entendimento das pessoas, trazendo condições tranquilas, às vezes, para que as pessoas não percebam ou não pensem que elas precisam de Deus.
Gente, presta atenção nisso. Quando as pessoas às vezes estão com mais dificuldade, quando as pessoas estão nos momentos mais difíceis das suas vidas, é que elas estão mais perto de Deus. Né? E aí parece que a gente fica mais fácil a gente falar do Evangelho, né? Mas tem muitas pessoas que estão aí sedentas, porque estão cegas e achando que tem uma vida tranquila. E às vezes a gente não pensa nessas pessoas. Vamos caminhar. Efésios, capítulo 4, verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa é a condição de muitas pessoas. Entendimento negro, obscurecido, não consegue ver nada. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Gente, isso aqui é importante. As pessoas estão alheias às coisas de Deus por causa da ignorância que elas vivem. Outro dia eu estava lá no café lá, e como falar de Deus com amigos nossos lá, né? E aí eu falei, então fala, Paulo, explica como é que é esse negócio aí que eu não estou entendendo. Aí eu falei para ele assim, então, a diferença, você não está entendendo, isso para você porque é simples. Eu já fui ignorante igual você. Eu falei para ele, mas tá louco ignorante? Não, ignorante, já fui ignorante igual você é agora. Posso estar sendo, já fui igualzinho que você. Não foi, Davi? Ele arregalou o olho assim, mas é isso. O que é ignorante? Desconhecimento. É mais do que desconhecimento. Não, a gente estava falando de humilhando, maltratando. Isso, mas não é nesse sentido, né? É exatamente nesse sentido de estar desconhecendo, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, não tem interesse. Não quer saber. E continua naquela. Eu falei, então, eu era ignorante, igual você. Mas Deus teve misericórdia de mim, agora estou um pouquinho melhor. Ainda tem que melhorar bastante. Pelo quê? Pela dureza do seu coração. E aí eu lembro que ele falou assim, não, se vocês me convencer, me convence então. Então me convence então, que aí eu vou ver como é que é. Só que quem convence não somos nós, né, gente? Quem convence é Deus, o Espírito Santo, a sua palavra. Mas olha a condição das pessoas. Aí eu fiquei pensando, ele é alguém que disse, né? Ele falou assim, não. Rapaz, eu acredito em Deus. Ele não é falando assim, não, mas você vai na igreja? Não, negócio de santo, aí eu não ligo isso não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu não você não conhece, você não conheceu Deus ainda. Você precisa conhecer Deus de verdade. Eu já fui ignorante, igual você. Então me convence, né, Davi? Nós vamos convencer a hora, né, Davi? Vamos restaurar bastante. É. Também o Davi do seu lado tem que falar. Não, eu estava de guarda-costas. Mas essa é a condição do homem. Ele acha aquela vidinha ali normal, sabendo que Deus existe, acreditando em Deus, já está tudo certo. O que difere essa pessoa da outra? É que ela não foi convencida de quem de fato, de verdade, ela é. Gente, isso faz a diferença. Se a pessoa soubesse de fato, de verdade, quem ela é, e uma das coisas que me fez olhar para o Evangelho, ter interesse por ele, foi de fato, de verdade, saber e conhecer aquilo que é o evangelismo puro e verdadeiro. Que começa onde, Davi? No Gênesis. Por que o verdadeiro evangelismo começa no Gênesis? Porque ele precisa mostrar para o homem, de fato, de verdade, primeiro quem ele
É. Você não vai convencer ninguém que ele precisa ser salvo se ele não souber primeiro quem ele é. Que ele precisa de salvação, que ele é pecador. Por isso que o evangelismo começa em Gênesis, para mostrar para o homem, de fato, de verdade, quem ele é. A primeira mensagem é a condenação. Isso. Condenação. Que precisa conduzir o homem ao quê? Ao arrependimento. Essa é a condição. Vamos caminhar. Estou passando. Primeira, Colossenses, capítulo 1, verso 21. E a vós outros, Paulo escrevendo aos Colossenses, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Está falando para quem? Para a igreja, que agora já se converteu. Mas como que era a condição? E a vós também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Será que esse povo aqui era tudo mal mesmo? Eles eram, assim, pessoas perversas? Como eu falei assim, assassinos? Será que todo mundo era assim? Não, gente. Mas as obras das pessoas longe de Deus, elas são obras o quê? Malignas. Vamos ver esse caminho aqui um pouquinho, 22, para não ver. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Virou santo? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim, no sentido de separado. Mas não no sentido de deixar de ser pecador. Impecável, não. Isso. Irrepreensível. Então, está vendo a diferença, gente? A diferença está aí. Vamos caminhar. Está acabando. Efésios 2, de 1 a 2. Ele vos deu vida, estando vós, como que era a condição? Morto. Não importa se é mais pecador, se é médio pecador, se é menos pecador, diante de Deus está o quê? Morto no quê? Nos vossos pecados e delitos. Essa é a condição do homem. Morto. Morto. 2. Nos quais aqueles que não creram, aqueles que creram, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Atua. Gente, é muito notório hoje nas igrejas e tal, fala-se muito, né, de Satanás, demônio e tal, e atribui-se um monte de coisa a ele, né? Mas às vezes eu fico pensando, não, coitado, ele tá... tem vezes que ele não está nem precisando fazer esforço. Porque o homem, na sua natureza, né, na sua queda, no seu distanciamento de Deus, ele é capaz de fazer coisas que nem o diabo imagina, está escritado, né? E é verdade. Isso potencializado com o quê? Com a atuação dele. Agora imagina quando ele atua. Que proporção que toma. Como que fica? E as pessoas estão perguntando, por que o mundo está desse jeito? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque quando Satanás deseja atuar num coraçãozinho bom desse, imagina como que fica a situação. E mais, naqueles que não têm Cristo, naqueles que não estão selados pelo Espírito Santo de Deus, ele tem livre o quê? Acesso à agência. É fácil. E ele não precisa incorporar, não, viu, gente? Não precisa incorporar. Não precisa achar que o demônio só atua quando ele incorpora uma pessoa.
Isso é possessão, é coisa diferente. Agora ele pode atuar diretamente de muitas maneiras na vida de qualquer pessoa. E isso ele faz com gosto. Vou terminar, já estamos no finalzinho. Mas coloca para mim João, capítulo 8, verso 34 e 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Por quê? Mas eu não sou escravo, não. Essa é a sua condição desde quando você nasceu. Você já nasceu escravo, não é que você se tornou. E isso faz toda a diferença. Por isso que Cristo é o nosso Redentor. Ele nos comprou com o seu sangue. E nos libertou. E agora nós não somos mais escravos do pecado. Salvos do quê? Da condenação do pecado. Salvo do quê? Da escravidão do pecado. Salvo do quê? Da ação direta do pecado sobre a vida. Salvo do quê? Da herança corruptível do pecado. Por isso que Cristo é chamado de que é o segundo Adão. Que o primeiro trouxe o pecado. E o segundo levou sobre si as nossas iniquidades. Todo o nosso pecado. Verso 2. É 36. Está 35, depois 36. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem do Evangelho. Se o Filho vos libertar, que filho? Cristo. Verdadeiramente sereis livres, de verdade. Aí sim você está livre. Que agora você não é mais escravo do pecado. Por melhor que a sua vida tenha sido até aquele momento, você era filho do pecado. Mas quando você recebe Cristo, de fato, de verdade, você é liberto por Ele. E agora você é livre da escravidão do pecado. Essa é a condição que as pessoas precisam ter, esse é o entendimento que as pessoas precisam ter. E eu quero concluir aqui falando disso, né? Dessa relação do pecado com o homem. Gente, o pecado não é só inerente às nossas atitudes. O pecado é algo que está dentro do homem sem Deus, sem Cristo. O pecado não é apenas uma atitude, não é apenas uma ação. É algo que veio. É aquela história, você não precisa ensinar seu filho a fazer coisa errada. Já nasce um homem, ser humano caído, morto espiritualmente. E o que Deus fez por nós, enviando seu Filho amado, é nos dar a oportunidade de nos reconciliar mais uma vez. Quebrar esse jugo que nos amarrava, que nos prendia, e nos tornar agora o quê? Livres. Livres. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo foi misericordioso por cada um de nós e nos tirou daquela condição lá. Hoje nós não estamos mais naquela condição. Isso não nos credencia a achar que nós somos melhores do que os outros, porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, que olha para que não. Mas hoje nós temos o quê? A ação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus em nós, que é capaz de realizar, assim, boas obras. E essas obras que glorifiquem a Deus. Porque a Bíblia diz: não mais serão obras humanas,
de um homem caído, mas obras de um homem que foi resgatado, que foi comprado, que foi redimido e que agora está apto a fazer com que a sua vida glorifique o nome de Deus. Que a gente possa entender isso. Mais do que entender, a gente possa ser grato a Deus pela condição que Ele nos colocou, de sermos resgatados pela sua misericórdia. Amém? Vamos orar? Fica em pé, pessoal. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Pai. Nós bendizemos, nós exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Porque mesmo indignos, pecadores, ó Pai, inúteis, insignificantes, pecadores, o Senhor, na sua infinita misericórdia, se revelou a nós através do teu Filho amado Jesus Cristo, pagou um alto preço para que hoje cada um de nós, ó Deus, pudéssemos ter uma vida, Pai, que busca fazer a tua vontade, uma busca, ó Deus, que todos os dias luta ainda contra o pecado, mas que agora pode usufruir da espada, da palavra de Deus, da presença em nós do Espírito Santo de Deus, a fim, ó Deus, de buscar viver uma vida que agrada ao Senhor, que não mais, ó Deus, está diretamente instruída pelo mal, mas que hoje pode gerar frutos, ó Deus, de glória, frutos de amor, de paz, a fim de que o seu nome, Pai, seja reconhecido, mais do que isso, a fim de que muitos, ó Deus, possam reconhecer que sem ti nada somos. Abençoe esta igreja, todas as igrejas, ó Deus, que têm levado a tua palavra de maneira sã, ó Pai, de como de verdade ela é, límpida, a fim de que cada homem seja confrontado, ó Deus, desafiado a ter uma transformação verdadeira e genuína, a testemunhar nesse mundo um caráter, ó Deus, que mostra de fato, de verdade, uma transformação, e que o Senhor possa nos ajudar cada dia a vivermos isso, Pai. Que o teu Santo Espírito possa todo dia, Pai, trabalhar nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, a fim de que o seu nome, Pai, seja glorificado no nosso meio. Tudo isso nós pedimos, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e que tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja. Amém. Amém. Irmãos, amanhã